Bom dia a todos. É com imenso gosto que me encontro aqui em Castelo de Vide convosco, apesar de ter sido forçado a levantar-me às 6 horas da manhã, vim de Albufeira, mas estou aqui com muita satisfação. Enquanto Presidente da República, eu promovi 2 inquéritos sobre o interesse dos jovens pela atividade cívica e política. O primeiro em 2008 e o segundo em 2015. E os 2 inquéritos revelaram um grande alinhamento e baixos níveis de conhecimentos políticos por parte dos jovens. E verificou-se mesmo um agravamento entre o primeiro inquérito de 2008 e o segundo inquérito de 2015. Este não é um fenómeno específico de Portugal. Ele verifica-se na generalidade das democracias, nas democracias pós-industriais contemporâneas. Eu considero que esta é uma questão muito preocupante, porque os jovens são os governantes, os deputados, os autarcas, os dirigentes políticos de amanhã. Considero que este alinhamento dos jovens em relação à vida cívica e política prejudica a qualidade e a estabilidade do nosso sistema democrático. Considero, portanto, que é positivo que mais jovens se interessem pela vida cívica e política, sem que isso prejudique os seus estudos e a sua capacitação para o exercício de uma atividade profissional. Eu tive a ocasião de escrever nas minhas memórias que considero um erro um jovem abandonar os seus estudos a troco de um lugar político. Isto porque parece-me muito importante que se esteja na política com sentido de independência, alheio a todas as pressões e a todo o ruído mediático. Isto é importante que se esteja na política sem que dela se dependa para ganhar a vida, que seja capaz de fazer outras coisas úteis à sociedade. Como sabem, o Mota Pinto estava na política e dizia: tenho sempre na minha algebeira as chaves do meu carro. De facto, na política não há certezas. Ninguém deve esperar da política gratidão ou reconhecimento. Eu congratulo muito por isso com esta iniciativa do Partido Social Democrata e espero que ela estimule a participação de mais jovens na vida cívica e política. E foi por isso que eu decidi abrir uma exceção à regra que impus a mim próprio de, durante algum tempo, evitar participações em eventos com alguma conotação política ou partidária. Mas estou aqui convosco para uma conversa muito informal e despretensiosa. Eu considero que um dos problemas que os jovens hoje enfrentam em comparação com o tempo em que eu exerci funções partidárias é o da identificação daquilo que é relevante no meio do volumoso fluxo de informações e conteúdos que lhes são disponibilizados. No entanto, eu considero que é fundamental que cada um tente identificar o que é relevante na informação. Eu digo isto porque há muita coisa para fazer na vida melhor
do que perder tempo com informação que não acrescenta nada de útil nem ao nosso conhecimento, nem à nossa formação. Um primeiro esforço que eu entendo que se deve fazer é para perceber aquilo que são as fake news políticas, as notícias políticas falsas, que não existem apenas na América do Sr. Trump, existem na generalidade dos países europeus e também em Portugal. Depois, existe aquilo que eu chamo a informação política efêmera e irrelevante. Não são fake news, mas não têm fundamento sério. Um médico, não há muito tempo, escreveu que é muito perigoso nós deixarmos sequestrar no efêmero. Bem, para além disso, existem as notícias políticas absurdas, estúpidas, pouco edificantes, que é colocar rapidamente no caixote do lixo. Com alguma experiência e algum estudo, é possível identificar muitos destes casos. Basta uma olhadela ao título ou ouvir as primeiras palavras do seu relator. Eu, ao longo do tempo, ganhei uma certa experiência, conseguindo ser muito seletivo em relação à informação, não deixando de estar bem informado em relação a tudo o que interessava para a minha ação. Em relação aos chamados comentadores da televisão e da rádio, que me dizem ser muitas centenas, vocês chegaram à conclusão que aqueles que valem a pena não esgotam os dedos de uma mão. Em relação às fake news políticas, até na imprensa chamada de referência, elas se encontram. Os objetivos de quem as fabrica são claros. Influenciar a opinião pública a seu favor ou a favor do seu grupo, ou denegrir a imagem dos seus adversários. Quanto à razão de quem aceita publicá-las, há duas hipóteses. Uma, ingenuamente acreditarem que são verdadeiras, ou então aceitam publicá-las para servir ou para agradar os seus fabricantes. Nós temos tido em Portugal casos óbvios de fake news que deram grandes títulos. E há um caso conhecido de fake news de que eu próprio fui alvo. Na sequência do Conselho de Estado, teve lugar em julho de 2016, cujo tema foi situação política, económica e financeira internacional e o seu reflexo em Portugal num quadro de curto, médio e longo prazo. Na sequência desse Conselho de Estado, um jornal diário fez com grande destaque o seguinte título: Cavaco estraga a unanimidade do Conselho de Estado sobre sanções da União Europeia. Matéria sobre a qual eu não pronunciara uma única palavra no Conselho de Estado. Por outro lado, por essa altura, foram publicadas em Portugal centenas de notícias e artigos sobre se a Comissão Europeia aplicaria ou não aplicaria sanções a Portugal pelo facto de ter excedido muito ligeiramente os 3% no déficit público do ano 2015. Estava também em causa o déficit da nossa vizinha Espanha, que, aliás, era maior do que o déficit de Portugal. Face à informação que eu então conseguia reunir e a análise que fazia, eu estava absolutamente convencido que nem Portugal nem Espanha iriam ter qualquer sanção por parte da Comissão Europeia pelo facto do déficit orçamental de 2015 ter ultrapassado um pouco os 3%. Mas se vocês fizessem a comparação
com aquilo que acontecia em Espanha, se vissem o número de notícias que em Espanha eram publicadas sobre a possibilidade da Espanha ser penalizada por ter um déficit bastante superior a 3%, vocês verificavam que o número de notícias publicadas em Espanha era insignificante comparado com aquelas que eram publicadas em Portugal. Talvez então vocês chegassem à conclusão: tem que haver aqui muita fake news. Quanto à informação política efêmera, sem fundamento sério, que às vezes adquire grande destaque, pode ser difícil detectá-las. Requer conhecimentos e, em muitos casos, só a posteriori nós percebemos que prestar atenção foi, de facto, um tempo perdido. Elas surgem quase todos os dias para ocupar espaço no papel, para ocupar espaço televisivo ou radiofónico. Quando em França foi eleito o presidente François Hollande e quando na Grécia o presidente do partido Syriza, Alexis Tsipras, ascendeu a primeiro-ministro, a nossa comunicação social encheu-se de notícias e de artigos dizendo: as regras de funcionamento da União Europeia vão ser suavizadas. A disciplina das finanças públicas nos Estados-membros vai desaparecer. A consolidação orçamental deixa de ser um objetivo relevante. Não são mais necessárias medidas de austeridade para reduzir o déficit. Ora, pertencendo à França, tal como a Grécia, à zona euro, tais conclusões só podiam resultar de ignorância sobre aquilo que é uma união monetária ou então uma tentativa desonesta de iludir os cidadãos. O nível de ignorância patente naquilo que então foi escrito e dito ultrapassou tudo aquilo que se podia imaginar. Os senhores sabem que a zona euro caracteriza-se por uma moeda única, uma política monetária única, uma política cambial única e agora também uma política de supervisão única. Tudo isto único para 19 Estados-membros. Se é assim, como é que seria possível ter ao lado 19 Estados-membros com políticas orçamentais descoordenadas, inconsistentes entre si, sendo que do outro lado tinham os mesmos 19 Estados-membros com políticas únicas e as respectivas economias muito interdependentes e com respectivos mercados integrados. É uma impossibilidade. Se cada um dos Estados-membros da zona euro conduzisse as suas finanças públicas como muito bem entendesse, o resultado seria desestabilizador para o conjunto da zona euro. A indisciplina orçamental de um Estado-membro da zona euro tem normalmente efeitos negativos muito fortes sobre os outros. Foi por isso que o Tratado de Maastricht, cuja assinatura eu tive a honra de presidir, inclui um artigo, o artigo 121, que diz: as políticas económicas de um Estado-membro são uma matéria de interesse comum e são coordenadas no Conselho ECOFIN, isto é, o Conselho dos Ministros das Finanças. Isto passa-se em 1992, quando em Maastricht foi assinado o tratado que estabeleceu a União Económica e Monetária. Mas em 1997,
No Conselho de Amsterdão, o então Ministro das Finanças alemão, Theo Weigel, que há pouco tempo estava a passar férias aqui no Algarve, conseguiu que fosse aprovado o Pacto de Estabilidade e Crescimento, por forma a garantir, reforçando o que já estava no Tratado de Maastricht, para garantir o rigor e a disciplina das contas públicas de um Estado-membro. Portanto, resulta daqui que um país que deixe derrapar as suas contas públicas, mais cedo ou mais tarde, vai ter que pô-las em ordem e, às vezes, com custos muito elevados. O governo do presidente François Hollande, que eu referi há pouco, depois de alguns devaneios ideológicos e face aos estragos que estavam a ser provocados na economia francesa e face à perda de influência da França na cena internacional, não teve outro remédio senão curvar-se perante a realidade e corrigir a política orçamental da França. O primeiro-ministro da Grécia, o presidente do Syriza, o senhor Alexis Tsipras, depois de uma certa basófia inicial, correu com o seu ministro das Finanças, Varoufakis, que com uma certa loucura estava a destruir ainda mais a economia grega, pôs a ideologia na gaveta e aceitou negociar um terceiro resgate que impunha uma austeridade ainda mais dura do que aquela que estava no programa de ajustamento que anteriormente ele próprio, Tsipras, tinha recusado. Tudo isto tendo em vista por uma certa ordem no péssimo estado das finanças públicas gregas. Caros jovens, de facto, nos países da zona do euro, no que se refere à política económica, a realidade acaba sempre por derrotar a ideologia. A França e a Grécia são apresentados como países em que a realidade tirou o tapete à ideologia. Os governos dos países da zona euro, ao chegarem ao poder, podem começar a sua vida com alguns devaneios revolucionários, mas acabam por perceberem que a realidade tem uma tal força que, ou através de aumento de impostos indiretos que anestesiam os cidadãos, através de cortes das despesas públicas de investimento, através de medidas pontuais extraordinárias, através de cativações de despesas correntes e consequente deterioração da qualidade dos serviços públicos, ou mesmo através daquilo que chamamos a contabilidade criativa ou a engenharia orçamental, eles acabam sempre por procurarem conformar-se com as regras europeias de disciplina orçamental. Hoje é corrente apresentarem-se 3 casos de países da zona euro, e não só a França e a Grécia, como exemplos em que a realidade tirou o tapete à ideologia. E verifica-se que a realidade, ao tirar o tapete à ideologia, projeta-o com uma tal força contra a retórica daqueles que no governo querem realizar a revolução socialista, que eles acabam por perder o pio, ou fingem apenas que piam, mas são pios que não têm qualquer credibilidade e que refletem meras jogadas partidárias. Dizia eu que aqueles que ainda piam fingem que piam,
mas não atribuam a esses espios qualquer credibilidade, porque não são mais do que jogadas partidárias. É também a força da realidade que me leva a dizer-vos que não percam tempo com a conversa dos ideólogos da saída de Portugal do euro. Portugal não irá sair do euro enquanto existir o euro. Acontecem coisas muito esquisitas em Portugal, mas devo dizer que eu não prevejo que Portugal enlouqueça. Porque só se Portugal enlouquecesse é que sairia, de facto, do euro. Quem defende a saída de Portugal no euro ignora as dificuldades técnicas e as consequências desastrosas, ou então pretende apenas chamar a atenção para a sua, digamos, loucura heterodoxa. Repor a moeda própria, repor a política monetária própria, repor a política cambial própria, criar um sistema de pagamentos entre os bancos internacionalmente aceite, mudar as máquinas de venda de bens, mudar os contratos feitos em euros, mudar a legislação, envolve dificuldades inimagináveis, com consequências económicas e sociais desastrosas. Eu lembro-vos que o Reino Unido não faz parte da zona do euro, o que faz toda a diferença. Qualquer governo que pensasse em tirar o seu país do euro teria pavor da depreciação da nova moeda, teria pavor do agravamento da dívida do Estado, da dívida das empresas, da dívida dos particulares, teria medo da falência que ocorreria em muitas centenas de empresas. Teria medo da brutal dilapidação da riqueza nacional. Qualquer governo que pensasse em tirar o seu país do euro teria pavor do aumento da inflação, do aumento das taxas de juros, da perda do valor da poupança, do empobrecimento dos consumidores, da corrida aos bancos, da fuga de capitais, do provável colapso do sistema financeiro e teria pavor da falta de moeda externa para fazer as importações necessárias para a vida do país. O coordenador do programa económico do presidente Emmanuel Macron, o Sr. Jean Pisani-Ferry, a propósito da saída de um país do euro, escreveu, e eu vou citar: criar-se-ia uma situação caótica, economicamente destrutiva, financeiramente ruinosa e socialmente devastadora. São estas as palavras do Jean Pisani-Ferry, o coordenador do programa económico do presidente Emmanuel Macron. Um primeiro-ministro que tomasse a decisão de tirar o seu país do euro, eu penso que teria poucos dias de vida política. O único país que podia de alguma forma sair do euro sem uma derrocada da sua economia seria a Alemanha. Mas a Alemanha nunca sairá do euro. Não só por razões políticas, mas porque o marco, a sua moeda, se apreciaria de tal forma que as empresas alemãs perderiam a sua competitividade externa. Mas também quero-vos lembrar que o tratado não prevê a saída de um país da zona do euro, embora admita a saída da União Europeia. Pode-se dizer, mas podia abrir uma exceção.
Mas tendo presente que a saída de um país da zona do euro provoca uma tal perturbação no conjunto, essa exceção só seria aberta se o país estivesse em bancarrota e os outros quisessem ver-se livre dele. É esta realidade que derrota a ignorância e o delírio dos defensores da saída de Portugal do euro. A este propósito, eu quero recordar-vos uma confissão que o primeiro-ministro grego, Tsipras, fez há poucos dias, no mês de julho, numa entrevista que deu ao jornal britânico The Guardian. Mas primeiro deixe-me explicar o contexto. Em 2015, no quadro de uma confrontação entre as autoridades gregas e Bruxelas, o primeiro-ministro Tsipras decidiu submeter a referendo o programa de ajustamento que o Fundo Monetário Internacional e a Comissão tinham imposto à Grécia para um terceiro resgate. Ele fez campanha pelo não, isto é, contra o programa que a União Europeia queria impor à Grécia. E ganhou. E ganhou o referendo. Pensaram muitos que, resultado disso, a Grécia ia pedir a saída da zona do euro. Ele não fez isso. Não pediu nada. Mandou a ideologia para o caixote do lixo e aceitou condições para um terceiro resgate mais duras do que aquelas que constavam no programa que tinha sido submetido a referendo e que os gregos tinham rejeitado. Ora, sobre isto, na entrevista que deu ao jornal britânico The Guardian, Alexis Tsipras faz duas confissões que eu quero recordar-vos. Confissões sobre as suas relações com a União Económica e Monetária. Diz ele: eu tinha cometido muitos erros. Eu tinha mentido aos gregos. E sobre a saída do euro, ele disse: sair do euro? E ir para onde? Para outra galáxia? Se vocês perguntassem aos partidos da coligação que defendem a saída de Portugal do euro, para qual galáxia iria Portugal sair-se do euro? Talvez alguns respondessem: para a galáxia onde se encontra agora a Venezuela. Mas há outra área onde se faz sentir o peso da realidade sobre a ideologia. É a área da dimensão do Estado, que normalmente é medida em termos de percentagem da despesa total em relação ao produto. É uma questão ideológica importante, a questão da dimensão do Estado. Como sabem, a esquerda defende uma grande intervenção do Estado em quase todos os domínios da sociedade. A direita defende um Estado mais pequeno, confinado à provisão dos bens públicos essenciais e às funções de redistribuição do rendimento e de estabilização económica. Mas há uma questão que temos que colocar. Mas para além das preferências ideológicas que sentam todo o seu olhar no lado da despesa do orçamento, não existirão razões que tendem a impor um limite à dimensão do Estado? Se nós pensarmos em termos de maximização do bem-estar social, então temos que olhar não apenas à despesa pública,
mas também ao lado dos impostos que têm que ser cobrados para financiar a despesa. Impostos que significam recursos retirados ao setor privado. O aumento da despesa pública é justificado se o Estado conseguir transformar a receita dos impostos em bens e serviços de valor social superior àqueles que deixam de ser produzidos pelo setor privado por pagar impostos. Mas com certeza que existe um limite a partir do qual o valor dos bens que o Estado produz com o produto dos impostos é inferior ao valor social dos bens que o setor privado deixa de produzir. E quando se chega a esse limite, a partir daí, o bem-estar social piora. Esse limite, a partir do qual mais despesa pública reduz o bem-estar social, depende da relação custo-eficácia dos serviços públicos. Isto é, depende da capacidade que o Estado tem para combinar trabalho e capital na produção dos bens e serviços com qualidade e ao menor custo. Um país com um governo e uma administração pública eficiente pode ter um Estado maior sem que isso prejudique o bem-estar das populações. O que é que se passa em Portugal? A despesa pública total em Portugal anda entre 46% e 48% do produto interno bruto, isto é, mais 4 pontos percentuais do que na nossa vizinha Espanha. É muito provável que a dimensão do Estado em Portugal seja excessiva face à capacidade técnica, à capacidade de gestão, à capacidade de coordenação e de liderança da administração pública e do seu órgão superior, que é o Governo. Isto é provável que o Estado português não seja só indisciplinado, mas seja também demasiado gordo. Quer isto dizer que se menos recursos fossem retirados ao setor privado através dos impostos, o nosso nível de desenvolvimento seria maior e seria maior o nível de bem-estar dos cidadãos. Acontece que o nosso sistema fiscal, ao longo do tempo, perdeu lógica e perdeu coerência. A distribuição dos impostos deve visar 2 grandes objetivos: a equidade e a eficiência na afetação dos recursos. Ora, as mudanças fiscais que têm ocorrido no país têm vindo a ser feitas sem qualquer estudo sobre a sua incidência, com exceção da reforma do IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que teve lugar no governo anterior, em resultado do entendimento entre o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS. Mas, tirando este caso, as mudanças fiscais em Portugal têm sido muito fruto do improviso. Digamos, segundo aquilo que vem à cabeça de quem tem o poder. Há um que se lembra em tributar o produto X. Há outro que se lembra em tributar o rendimento Y. Há um outro que se lembra de baixar o imposto Z. Há outro que se lembra de tributar a parcela do património W. Isto é aquilo que vem à cabeça. No final, o que é que domina no nosso sistema fiscal? É a arbitrariedade e não a equidade e a eficiência. Esta é uma questão sobre a qual eu muitas vezes chamei a atenção. Mas para um país da União Europeia há uma outra razão
que impõe limites às preferências ideológicas por um Estado grande. E essa razão é a liberdade de circulação de capitais e das pessoas. O nível de carga fiscal é um fator determinante da localização da poupança, do investimento e dos recursos altamente qualificados neste ou no outro país da União Europeia. Assim, a grandeza da despesa pública de um Estado-membro tem que ajustar-se ao nível da carga fiscal dos países que são seus concorrentes económicos. A realidade da concorrência fiscal que existe nos países da União Europeia tende a impor-se às preferências ideológicas por um Estado grande. Os investidores, os aforradores, os recursos humanos altamente qualificados tendem a evitar países de carga fiscal muito elevada. Sendo assim, Portugal deve olhar para a carga fiscal de países como a Espanha, a Irlanda, a Itália, a Grécia, a Polónia, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia, para determinar quanto pode cobrar de impostos e, portanto, quanto pode gastar em despesas públicas sem incorrer num déficit orçamental excessivo. Se não o fizer, o crescimento potencial do país será menor e o país vai sendo remetido para a cauda dos países da União Europeia em matéria de desenvolvimento económico e social. A despesa pública primária de Portugal, isto é, a despesa pública menos os juros da dívida pública, é cerca de 42% do produto. Isto é, 5 pontos percentuais superior à média dos países concorrentes do Sul e do Leste Europeu. Isto é, comparando a carga fiscal em Portugal com os países do Sul da Europa e do Leste Europeu da União Europeia, nós verificamos que a nossa está a 5 pontos percentuais acima. Portanto, a conclusão que se tira é que Portugal, na União Europeia, não é competitivo em termos fiscais. De qualquer forma, esta realidade tem vindo gradualmente a impor-se em Portugal. Sucessivos governos têm anunciado a intenção de reduzir o monstro da despesa pública, que no princípio do século chegou a ultrapassar 50% do produto. Mas, dada a estrutura populacional do nosso país, bastante envelhecida, e dado o peso das despesas em pensões e em saúde, a redução da dimensão do monstro requer de um governo muita sabedoria e muita vontade reformista. Caros jovens, os tempos correm. Os jovens que se interessam pelo fenómeno político não podem deixar de acompanhar alguma informação sobre a evolução da situação económica e sobre as finanças do Estado. As análises feitas pelo Banco de Portugal sobre a economia portuguesa e o sistema financeiro são aquelas que garantem isenção e qualidade. Na área das finanças públicas, as análises de maior qualidade e isenção são as feitas pelo Conselho de Finanças Públicas. A Universidade Católica também produz uma análise de conjuntura trimestral bastante completa e de qualidade. Mas eu quero
dar-vos uma palavra sobre o Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas é um órgão independente que, em boa hora, foi criado pelo governo anterior em outubro de 2011. Tem por missão avaliar o cumprimento das regras orçamentais europeias e a sustentabilidade da dívida pública. Os políticos em Portugal, muitos deles não apreciam o rigor das análises do Conselho de Finanças Públicas e procuram denegrir a sua imagem, o que é lamentável. Mas sobre este organismo, eu vou fazer-vos uma revelação em primeira mão. Eu não sei se deram conta das notícias que, na primeira metade deste ano, foram publicadas sobre a rejeição por parte do Governo dos 3 nomes propostos em conjunto pelo Governador do Banco de Portugal e pelo Presidente do Tribunal de Contas, tal como manda a lei, para substituir aqueles membros do Conselho de Finanças Públicas que tinham terminado o seu mandato no princípio de janeiro. Foi então criado um lamentável impasse. Um impasse que durou 6 meses. Só foi resolvido no dia 19 de julho passado. E eu vou revelar o nome da pessoa que está na raiz desse injustificável impasse. Fui eu próprio, quando exercia as funções de Presidente da República. Eu explico. Na reunião que eu tive com o Primeiro-Ministro Passos Coelho, no dia 17 de julho de 2011, manifestei a minha discordância relativamente à proposta de lei que o Governo tinha apresentado na Assembleia da República sobre os estatutos do Conselho de Finanças Públicas, pelo facto de, nessa proposta de lei, se prever a nomeação dos membros do Conselho por despacho do Governador do Banco de Portugal e do Presidente do Tribunal de Contas. Segundo o Primeiro-Ministro de então, era essa a proposta do grupo de trabalho que fora constituído por acordo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E ele tinha-se comprometido a aceitar a proposta do grupo de trabalho em ordem a garantir a independência do Conselho de Finanças Públicas em relação ao Governo. Ora, eu tinha estudado os organismos semelhantes que existiam na União Europeia. Eram 12. E argumentei que, no meu ponto de vista, era insólito que membros de uma entidade da alta administração pública, com poderes de injunção sobre órgãos de soberania, fossem nomeados por despacho dos presidentes de um tribunal e de um instituto público. Sugeri então que os deputados, a proposta de lei estava na Assembleia, sugeri então que alterassem a proposta e que fosse o Conselho de Ministros a nomear, por proposta do Governador do Banco de Portugal e do Presidente do Tribunal de Contas, os membros do Conselho de Finanças Públicas. Sugestão que foi aceita. Pareceu-me que formalmente era mais correto. Mas eu confesso que nunca imaginei que a proposta apresentada pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas, que não podia deixar de propor técnicos altamente qualificados, como se exigia, pudesse não ser aceite pelo Governo de Portugal. Eu parti da hipótese de que, numa democracia madura, como é o nosso caso, o Governo, qualquer que ele fosse,
não queria ser acusado de pôr em causa a essência do Conselho de Finanças Públicas, que era precisamente a sua independência em relação ao poder político. Devo dizer que, em minha opinião, a qualidade da nossa democracia depende muito do respeito do governo pela independência do Conselho de Finanças Públicas, do Banco de Portugal, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, do Conselho Nacional de Educação e dos organismos de regulação e supervisão. Se o poder político conseguir controlar estas entidades, o retrocesso na transparência da nossa democracia será muito significativo. Vou referir-vos uma coisa curiosa. Já estamos quase na parte final. Vou referir-vos, fazer-vos algumas referências à estratégia de comunicação política do presidente Emmanuel Macron, o novo presidente da França. Eu acompanho um pouco a política francesa através do jornal Le Monde e através da revista L'Express. E chamou-me a atenção as regras seguidas pelo novo presidente Emmanuel Macron relativamente à política de comunicação, porque elas não eram muito diferentes daquelas que eu adotava, tal como escrevi nas minhas memórias. Eu não sei se Macron vai ter ou não sucesso político, mas há uma coisa que eu sei, que ele já é um case study, pela forma como, num curto espaço de tempo, percorreu o caminho até à presidência da República e conseguiu uma confortável maioria no Parlamento. Ora, foi divulgado por aqueles órgãos de comunicação que eu há pouco disse e que acompanho, que ele cortou o acesso generoso que o presidente Hollande concedia aos jornalistas políticos para entrar no Palácio do Eliseu, o que muito os irritou. E vou referir-nos a algumas orientações específicas da política de comunicação de Emmanuel Macron que ele considera fundamentais para a dignidade do exercício da sua função. E, repito, limito-me a mencionar aquilo que retirei do Le Monde e do L'Express. Primeira orientação: não há promiscuidade no relacionamento com os jornalistas. Em maio, ele afirmou textualmente: contrariamente a outros políticos, não farei dos jornalistas os meus confessores. Em França, não passa pela cabeça de ninguém que Macron telefone a um jornalista para lhe passar uma notícia ou uma informação. Segunda orientação. Segunda orientação do presidente Macron: os ministros e conselheiros estão proibidos de falar à comunicação social sem a devida autorização. Terceira orientação: Macron entende que a palavra presidencial deve ser escassa. É por isso que lhe chamam o presidente Júpiter, um deus de palavra rara no seu Olimpo. A sua estratégia contrasta com a verborreia frenética da maioria dos políticos europeus dos nossos dias, ainda que não digam nada de relevante. Contrariamente aos seus predecessores, após a eleição, Macron não aceitou nenhum dos múltiplos convites mediáticos que recebeu para entrevistas. Quarta orientação: para a desilusão dos jornalistas, ele recusa responder a questões não respeitantes aos assuntos que decide tratar. Em junho deste ano, quando questionaram sobre a saída dos ministros do partido Modem, do Sr. Bayrou, do governo, ele respondeu:
Vou citar. Quando abordo um assunto que escolhi, falo daquilo que escolhi. Não faço comentários sobre a atividade política. Quantos em Portugal teriam coragem para responder assim? E quando lhe perguntaram qual o seu posicionamento ideológico, ele respondeu: nem de direita, nem de esquerda, porque de direita e de esquerda. Quando tive funções executivas, eu várias vezes disse algo semelhante. Olha, eu não sei se esta estratégia de comunicação de Macron é a melhor do seu ponto de vista pessoal, mas eu estou certo que é a melhor do ponto de vista da França. Ele pretende dizer que se concentra nos interesses do país sem se preocupar com os interesses de clientelas mediáticas. Eu continuo a pensar, tal como escrevi nas memórias, que a independência em relação aos jornalistas é um princípio básico do exercício de funções públicas. A atitude, quanto a mim, que melhor serve o interesse do país, e penso que também o interesse pessoal dos políticos, é o respeito dos profissionais da comunicação social, mas mantendo com eles distanciamento e nunca negociando aquilo que publicam ou deixam de publicar. Uma palavra final sobre as próximas eleições. Dentro de um mês, vamos ter em Portugal eleições autárquicas. Há cerca de um mês, entre 9 de julho passado, completaram-se 30 anos sobre a data das eleições legislativas em que o PSD conquistou uma verdadeira maioria absoluta, mais de 50% dos votos. Resultado que repetiu 4 anos depois. Nunca um outro partido em democracia alcançou tal resultado. Eu faço votos para que os princípios que estiveram na base daqueles resultados inspirem os candidatos que nos diferentes concelhos defendem as cores do Partido Social Democrata. Apesar das coisas estranhas que têm acontecido no nosso país, apesar de vozes credíveis afirmarem que a censura está de volta, eu estou convencido que os portugueses ainda valorizam a verdade, a honestidade, a competência, o trabalho sério, a dedicação a servir as populações. E a vós, jovens, eu espero que não vos falte força e a coragem para combaterem o regresso da censura. Se tiverem a oportunidade, não deixem de ler um artigo excelente, muito bem escrito, de Maria João Vilés, publicado na passada segunda-feira. E fico-me por aqui. Não vos quero amassar mais.